Olá, graça e paz em nome de Jesus. Nossa leitura de hoje será nos Salmos 144 ao 150. E hoje nós chegamos ao fim do Saltério. O livro, que começou com um homem bem-aventurado, meditando na lei do Senhor às margens de um rio, termina com toda a criação explodindo em louvor. O tópico que nos guiará hoje é: qual o fim principal do homem? O Salmo 144 é uma oração de Davi que louva a Deus como seu protetor na batalha e pede prosperidade e livramento para o seu povo. O Salmo 145 é um hino acróstico que exalta a grandeza, a bondade, a justiça e a fidelidade de Deus. E Ele, o Senhor, é tardio em irar e grande em misericórdia. O Salmo 146 é um hino que nos convida a louvar ao Senhor por toda a vida e nos adverte contra a confiança em homens e príncipes, pois eles são falhos. E então, o contraste radical quando o salmista diz: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. O Salmo 147 é um hino de louvor ao Senhor que reconstrói Jerusalém, cura os quebrantados de coração, governa o universo e traz provisão para as suas criaturas. E então, os Salmos 148, 149 e 150 deixam agora de ser um livro e vira uma orquestra. O Salmo 148 é uma convocação para que toda a criação louve o nome do Senhor. O Salmo 149, um convite para um novo cântico de louvor ao Senhor. E o Salmo 150 é o grande amém do livro dos Salmos, uma convocação a todos os seres com fôlego a louvar ao Senhor em todo lugar, com todo tipo de instrumento, por causa dos seus atos poderosos e a sua grandeza. O livro dos Salmos não termina em silêncio, termina num ruído de glória que envolve todo o cosmos. O capítulo 21 da Confissão de Fé de Westminster, que trata sobre o culto religioso e o dia do Senhor, afirma que Deus deve ser adorado com reverência, fé, esperança e amor. E os Salmos 145 a 150 são a demonstração mais plena, mais jubilosa dessa doutrina. A pergunta 1 do Catecismo Maior e também a pergunta 1 do Breve Catecismo nos ensina que o fim principal e mais elevado do homem é glorificar a Deus e gozá-lo plenamente para sempre. A pergunta 7 do Catecismo Maior de Westminster descreve Deus como infinito em seu ser e perfeição. E o Salmo 148 é a resposta cantada em coral de toda a criação a esse Deus. A pergunta 4 do Breve Catecismo de Westminster nos lembra que Deus é imutável na sua bondade e verdade. E o Salmo 146 nos desafia a confiar somente nele, não nos príncipes que mudam e passam. Em Cristo, o grande final do saltério encontra o seu centro eterno. Jesus Cristo é o Filho do homem que recebe domínio eterno. Ele é o que levanta os que estão abatidos, liberta os que estão presos e abre os olhos dos cegos. O chamado para que tudo que tem fôlego louve ao Senhor encontra a sua resposta em Filipenses, no capítulo 2, quando o apóstolo Paulo declara que diante do nome de Jesus se dobrará todo joelho, que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. O grande louvor final do livro de Salmos tem um nome: Jesus Cristo. Então, qual o desafio prático para a sua vida no dia de hoje? Primeiro,
lembre para qual finalidade você foi criado. O propósito da sua vida é glorificar a Deus e se deleitar nele para sempre. Tudo mais é meio. O fim é a adoração. Então, alinhe as suas decisões com esse destino. Segundo, confie plenamente em Deus. Não coloque a sua esperança em homens, em instituições ou em qualquer tipo de sistema. Deposite a sua âncora no único lugar que você pode se sustentar, no trono da graça de Deus. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários louvor. Compartilhe este vídeo em suas redes sociais para que as pessoas que ainda não encontraram o sentido da vida saibam que fomos chamados para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E isso começa agora. Lembre-se, o louvor não é apenas aquilo que cantamos na igreja, é aquilo que somos quando descobrimos quem Deus é. Viva hoje como alguém que sabe o fim para o qual foi criado. Quer aprender um pouco mais? Leia a Confissão de Fé de Westminster, o capítulo 21, que trata sobre o culto religioso e o dia do Senhor. Veja a pergunta 1 e a pergunta 7 do Catecismo Maior de Westminster. Veja também a pergunta 1 e a pergunta 4 do Breve Catecismo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.